Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such... Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje nós vamos continuar falando sobre o livro A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner, e mais especificamente sobre o capítulo 6, chamado O Velamento da Mulher, que aborda um tema super importante que nós já falamos várias vezes aqui no podcast, então eu acho isso muito legal, né? Porque o episódio de hoje tá muito interessante, galera, porque vai ser justamente sobre a prostituição, que é um tema que nós já falamos bastante aqui, né, junto com a questão da pornografia, já que é tudo a mesma indústria, né, a indústria do sexo como um todo. Então, foi um capítulo bem legal de ler, assim, pra mim. Oi, gente, sejam bem-vindas. Esse capítulo ele é muito legal porque a Gerda ela vai começar a trazer essa questão das origens da prostituição e principalmente a distinção entre a mulher respeitável, né, e, entre várias aspas, a vadia, né, a prostituta, digamos. Que é uma dicotomia que infelizmente existe até hoje, né, tem aquela questão da Madonna e da prostituta, né, aquele complexo. E essa é uma divisão, gente, mais antiga do que andar pra trás, isso aí, sabe? Como falam. E infelizmente, algo que a gente não pode falar assim, isso existia no passado. Não, galera, até hoje as pessoas separam as mulheres nessas duas categorias, né? Claro que hoje é feito de uma forma diferente. É claro que isso se adapta à época, à sociedade, à cultura do momento, né? Mas a gente vai perceber que a mesma lógica que já existia lá na antiga Mesopotâmia permeia a sociedade e a lógica patriarcal, né, permanece a mesma, de separar as mulheres entre as respeitáveis e não respeitáveis, entre muitas aspas aí, é claro, né, como vocês imaginam, é que a gente faz aspas aqui falando e não tem como vocês verem. Não tem como vocês verem a gente fazendo as aspas no ar, mas enfim. Mas vocês entendem que isso não é, obviamente, uma visão nossa, né, mas que a sociedade coloca a gente, né, todas as mulheres, em uma dessas duas caixas. E a gente vai ver aqui nesse capítulo que isso começou muito, muito, muito tempo atrás, galera. E o que eu achei muito massa, assim, desse capítulo é que ela nos dá uma base para debater sobre a origem da prostituição, né? Para pensar nessa prática, principalmente sobre a falácia de que seria a profissão mais antiga do mundo. Gente, todo mundo já ouviu isso, né? Eu acho que é a coisa mais tradicional e eu acho que a gente tem que pontuar o quanto isso normaliza e naturaliza as coisas como se fosse tipo, sempre existiu, sempre vai existir, é apenas o normal, tipo, parece que cresceu na natureza, tipo, que nem uma árvore, sabe? E não tem como impedir, não tem como lutar contra, não tem como dizer que, sei lá, é errado, não tem como entender a questão histórica por trás disso, sabe? Rola uma banalização, né? E é muito interessante, na real, a gente ver essa questão da história, da origem da prostituição, porque vai justamente nos ajudar a entender por que as feministas veem a prostituição como uma violência de gênero, né? Como uma exploração e não como empoderamento, liberdade sexual e blá blá blá, como, né, algumas feministas liberais acreditam. Porque se a gente vê a origem, né, ela tá muito ligada com opressão no geral, com a escravidão, como a gente vai ver aqui nesse capítulo, né? E com a pobreza, né, obviamente. Com a pobreza, óbvio. Sim. Sempre esteve e ainda está, né? É muito interessante a gente historicizar mesmo essa prática da prostituição para tentar argumentar, né, com a galera que fala é um trabalho como outro qualquer, é a profissão mais antiga do mundo e pipipipopopó. Eu sei que é um senso comum, sabe, gente? Talvez você nunca tenha parado pra pensar e tá tudo bem, eu não tô te criticando por já ter falado isso, mas vocês têm que ter uma ideia de que isso naturaliza muito, sabe? Eu acho que da mesma forma como as pessoas tentam colocar como mas homens sempre foram mais fortes, não sei o que lá, sabe? Essas justificativas meio sempre foi assim e sempre será e faz parte da natureza humana que as pessoas fazem pra justificar a misoginia, por exemplo, e o patriarcado. E nesse livro, a Gerda, buscando as origens históricas, né, do patriarcado e as origens históricas da opressão feminina, ela nos mostra como tudo foi criado, como tudo foi desenvolvido mesmo, né? E não
nada surgiu de forma espontânea, sem motivo, sem, enfim, só porque de repente, aconteceu assim, sabe? E eu acho que quando a gente leva isso pra questão da prostituição, é óbvio que existe há muito tempo, a gente não tá negando isso, é óbvio que é uma exploração muito antiga, mas tem seus motivos econômicos e sociais para ter ocorrido, para ter começado, e é justamente sobre isso que ela vai falar nesse capítulo. E ignorar os motivos econômicos e sociais por trás faz com que a gente trate como se fosse uma coisa natural, sabe? Que a gente nunca vai poder criticar, que a gente nunca vai poder imaginar um mundo sem, por exemplo. Eu sei que é muito difícil, gente, mas tipo, né? Enfim, acho que é essencial que a gente imagine um mundo sem e consiga entender o quão absurdo é, né, na verdade. E o quão absurdo é que a gente tenha naturalizado isso, né? Sim, exatamente. Então, a gente vai entrar já no capítulo, mas primeiro, né, para os nossos recados iniciais, que a gente sempre dá no início do capítulo. Então, se você gostaria de apoiar o nosso trabalho, se você está aí com um dinheirinho a partir de R$2 ou R$5 sobrando por mês e você gosta muito do nosso trabalho, entre em apoia.se/o pessoal é político e no nosso Substack, que acho que é o pessoalepolitico.substack.com, se eu não me engano. Mas tá tudo lá no Instagram também, gente, se vocês quiserem ver. E vai estar na descrição do episódio também. Nesses 2 sites, ou em um ou em outro, você pode apoiar o nosso trabalho. E assim você nos dá aí uma forcinha, né, pra continuar criando conteúdo independente. Porque, né, gente, a gente não ganha dinheiro nenhum, a gente não tem patrocínio de marca. Somos apenas criadoras de conteúdo de forma independente aqui, então se você conseguir aí, estaria nos ajudando muito, ficaríamos muito felizes. Se você puder, claro, e tiver interesse, e como recompensa você recebe episódios exclusivos do nosso podcast separado, né? A gente tem um podcast só para apoiadoras, que é com histórias verdadeiras da nossa vida, histórias reais que aconteceram com a gente, analisando aí histórias e fofocas da nossa vida, que tá sendo bem divertido. O último episódio que a gente vai lançar agora foi sobre dates, então a gente pegou um tema geral e ficou falando sobre dates ruins, dates legais também, dates que a gente já viveu aí pra refletir sobre a vida da mulher solteira, né? Sim, ficou bem engraçado, eu acho. E além do nosso episódio exclusivo, você também pode participar, né, apoiando o nosso trabalho com qualquer valor. O episódio exclusivo é só para quem apoia com R$10 ou mais, mas com qualquer valor, a partir de R$2, você já participa do nosso sorteio. O sorteio desse mês será o livro Pornland, gente. Então não percam, porque, né, esse livro é incrível e maravilhoso. Todo mês a gente sorteia um livro de teoria feminista e você pode participar se você for nossa apoiadora. Enfim, além disso, se você não consegue nos apoiar financeiramente, tá tudo bem, claro. Mas você pode fazer coisas de graça que nos ajudam, tipo avaliar aqui no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify. Você pode dar até 5 estrelas e aí pense em quantas estrelas a gente merece, espero que seja 5. E nos avaliando, você nos ajuda a chegar em mais pessoas. E você pode nos seguir também nas redes sociais e engajar com os nossos conteúdos. Então, lá no Instagram, a gente é @pessoalepolítico. No Twitter é @pessoalpodcast. E a gente tá no TikTok também, acho que é @pessoalepolítico. Acho que é isso. Então vamos para o capítulo, né? Porque como eu comentei, é um capítulo super interessante. Ele é curtinho também, assim, eu achei bem de boa. Diferente do capítulo passado, né? Que a gente entrou mais nessas questões das leis e tal. Aqui ela vai falar de uma lei específica, que nós vamos entrar um pouco mais no fim, né, do episódio. E ela vai começar justamente trazendo essas reflexões sobre a frase, né, de que a prostituição seria a profissão mais antiga do mundo. Essa famosa frase, esse senso comum, né, como a Letícia falou. Talvez você já tenha falado ou já tenha ouvido por aí, justamente porque se tornou uma forma de dizer, tipo assim, ai, prostituição sempre existiu, é a profissão mais antiga do mundo, não importa, tipo assim, você tentar regulamentar ou tentar proibir, porque sempre vai existir, né? Esse que é o intuito da frase, da forma que as pessoas falam, né? E aí a Gerda vai comentar justamente que não é bem assim, né, galera? É claro que ela existe desde a antiguidade, é uma prática que existe há milênios, mas não quer dizer que é a profissão mais antiga. Eu acho muito engraçado quem fala isso, porque, tipo,
Primeiro, como que você vai saber? Como é que você vai definir que é a mais antiga do mundo, sabe? Tipo, não faz o menor sentido. E segundo, né, como a gente já comentou, é algo que se utiliza pra dizer, tipo, as coisas sempre foram assim, então elas não podem mudar, sabe? Então eu acho bem preocupante quando uma pessoa supostamente, né, feminista, de esquerda, etc., fala uma coisa dessa. E é um senso comum muito tosco, na minha opinião. Assim, mesmo que você não seja feminista, abolicionista, radical e tal, eu ainda acho meio burro, sabe, de se falar. E aí na página 163, então, ela começa o capítulo falando: a prostituição, não raro chamada da profissão mais antiga do mundo, pode ser observada ao longo de toda a história registrada. Assim defendem alguns especialistas e o senso comum, fazendo a prostituição parecer um subproduto natural da formação social humana que dispensa explicação. Outros especialistas discordam. A prostituição, como diz a New Encyclopedia Britânica, até onde se sabe, não é uma cultura universal. Em sociedades em que há tolerância sexual, ela costuma ser rara, porque é desnecessária, enquanto em outras sociedades foi bastante suprimida. Em seu tratamento magistral da história da prostituição, o médico alemão Iwan Bloch nos conta que ela surge como um subproduto do controle da sexualidade. A prostituição aparece entre povos primitivos, onde quer que as relações sexuais livres tenham sido restritas ou limitadas. Não é nada mais que um subproduto para uma nova manifestação de promiscuidade primitiva. Embora isso deva ser verdade, não explica sob quais condições a prostituição surge e se torna institucionalizada em determinadas sociedades. A explicação também ignora o aspecto comercial da prostituição, tratando-a como se fosse apenas uma forma variante de acordo sexual entre duas partes em consentimento mútuo. Então, o principal ponto que ela levanta aqui é que realmente, né, a prostituição ela existe há muito tempo, desde a antiguidade, pelo menos, desde que a gente tem registros históricos, como nós vamos ver durante esse capítulo, mas falar que ela seria a profissão mais antiga do mundo é uma forma de você naturalizar e praticamente, né, falar que é algo normal da sociedade e, portanto, consequentemente, que a gente não precisa combater, né, que é uma coisa que sempre vai existir. E é algo que várias feministas abolicionistas já pontuaram, né? Eu lembro que a Tânia Navarro tem um texto muito bom sobre isso, que ela fala que você falar, né, que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo, é uma forma de você ignorar as violências que as mulheres sofrem nessa indústria, né? Porque você vai naturalizar e vai fingir que tá tudo bem, sempre existiu e blá blá blá, e você ignora todos os relatos que a gente tem de prostitutas, né? E todas as violências e a pobreza e todas as questões problemáticas envolvidas aí nessa, entre aspas, profissão, né? Pois é, cara, isso é algo que muitas feministas pontuam, né? Pra tentar mudar esse senso comum mesmo, né, gente? E essa frase, por mais que ela pareça inocente, como eu falei, eu entendo quem fala isso, eu entendo quem repete isso sem pensar, não é um julgamento, gente. Provavelmente eu já falei em algum momento também, mas enfim. Na verdade, ela acaba normalizando muito, né? E é bem isso que você falou, Isa, ela acaba fazendo com que a gente não pense nas formas de violência, nas violências que essas mulheres passam, né? E faz com que a gente entenda que é uma coisa intrínseca à humanidade. O que é muito engraçado, né? Porque nenhuma profissão é vista dessa forma, né? Eu acho. Tipo, enfim, né? Meio bizarro, mas enfim. Não consigo pensar numa profissão que alguém fale como se fosse, tipo, super natural, dessa forma, como se não tivesse sido inventado, né? E não é verdade, né, gente? Inclusive, até historicamente falando, é algo bem burro de se dizer, porque a Gerda, ela vai nos mostrar que sim, essa profissão, digamos, já existia há milênios, mas que várias outras existiam também. Então não tem muito sentido você falar que a prostituição é a mais antiga, a não ser que você queira, de fato, normalizá-la. Tipo, no sentido de que ela não veio antes de outras profissões, tá ligado? É meio estranho, porque é bem aquilo que você falou, Isa. Como que as pessoas podem dizer que algo é tipo, nossa, essa é a mais antiga? Tipo, sei lá, ela veio antes do comércio, não sei, não faz sentido, sabe? Sim, não faz o menor sentido. Como que ela viria antes, por exemplo, da agricultura? É, exatamente. É isso que é o meu ponto. Eu também não sei se as pessoas querem dizer profissão no sentido de, tipo, realmente ser considerado uma profissão, porque daí também tem, tipo, a prática da agricultura e depois a prática da agricultura por dinheiro, né? Digamos, de vender mesmo, e tem a prática e depois a institucionalização disso.
Mas ao mesmo tempo é estranho, porque é óbvio que já tinham várias profissões ao mesmo tempo, né? Digamos. Então, realmente não faz sentido. E aí ela vai comentar, né, sobre alguns autores que abordam a origem da prostituição. E ela mostra como o Engels, né, o famoso parceiro do Marx, escreveu que a prostituição era um complemento do casamento monogâmico e que ela seria abolida com a transformação dos meios de produção em propriedade social. E aí eu acho engraçado, porque a Gerda, ela faz algo bem parecido com o que a Simone de Beauvoir fez, né? Se vocês estão aqui da época do Segundo Sexo, vocês sabem que a gente já falou bastante do Engels também, né? Porque a Simone também fala dele. E a Gerda, da mesma forma que a Simone, ela vai meio que elogiar o Engels, por um lado, né? Por ter feito, principalmente, eu acho que essa conexão entre a questão do casamento e da prostituição, que eu acho que é bem interessante. Mas, por outro, ela pontua que ele mesmo acaba ignorando as conclusões dele posteriormente. Então, ela fala que ele foi um dos primeiros autores a nos mostrar as conexões entre as relações sociais e sexuais e que ele faz uma analogia entre o trabalho livre e o trabalho escravo e a coexistência da prostituição e da escravidão. Mas aí que, ao mesmo tempo, depois ele acaba ignorando essas conclusões que ele trouxe. Mas, ao mesmo tempo, ele trouxe conclusões muito interessantes, né? Nesse sentido. Não, total. Só de conectar essa questão do casamento com a prostituição eu já acho super interessante, né? Porque no outro capítulo a gente trouxe a analogia, né? A gente fez comparações aí entre casamento e a escravidão. E aí agora a gente também faz essa reflexão sobre a questão da prostituição, né? Porque se as mulheres tinham que se manter castas até o casamento, né? Onde que os homens iam procurar esse sexo, né? Porque homens sempre acham que eles têm direito ao sexo. Onde que eles iam procurar? Muitas vezes com as prostitutas, né? Então, o Engels vai nos mostrar que justamente com o estabelecimento dessa noção aí da virgindade, da mulher, da castidade até o casamento, os homens começam a olhar para as prostitutas como essa forma de, a gente vai se satisfazer com essas mulheres, que são as inferiores, as não respeitáveis, as putas, enquanto a mulher ali tem que ser casta e depois tem que ser, né, fiel a um homem só. Afinal de contas, como que você vai saber que aquele é o seu herdeiro se a mulher estiver transando com vários? E todo o ponto do complexo, né, tipo, da Madonna e da prostituta é que pra uma tem que existir a outra, né? Então, realmente faz sentido, assim, porque para existir a instituição da monogamia, do casamento monogâmico, da forma como foi criada, patriarcal, blá, 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 você também tem que ter as mulheres que vão ser consideradas as não respeitáveis, né? Para os homens aproveitarem fora dessa instituição, né? E eu acho que uma série que, por exemplo, mostra isso muito bem, que a gente sempre comenta aqui, é The Handmaid's Tale, né? Sim. Porque nessa distopia, né, de Gilead, eles criam as castas de mulheres e, obviamente, tem as Jezebéis que trabalham, né, nos bordéis. E você fica assim, nossa, né, é um mundo todo religioso, blá, 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 mas os bordéis ainda existem. Que interessante. Tipo, eu acho que isso foi muito inteligente e fez muito sentido dentro da obra da Margaret Atwood. E aí tá o ponto-chave, né, que a Gerda cita o Engels justamente para trazer isso, né, que pra gente compreender como se originou, como começou a prostituição, a gente tem que fazer mais ou menos o que o Engels fez e tentar entender como funcionava essa regulamentação sexual das mulheres, essa divisão, né, das mulheres nesses dois grupos, lá no estado arcaico, lá na antiguidade, e qual era também a relação dessa divisão com a escravidão, né? Então, ou seja, desde o início, a gente percebe que a prostituição está super relacionada aí com a opressão e a dominação das mulheres, né? O que já nos diz muito sobre essa atividade, essa profissão, digamos assim, porque, né, estava 100% conectada com o ato de você escravizar pessoas e você tirar a sua liberdade. E a gente vai ver um pouquinho disso agora, que ela começa a falar sobre a origem da prostituição, né? Mas para isso, ela primeiro fala sobre a prostituição de templo, ou prostituição sagrada, né? E as diferenças entre essa prostituição sagrada e a prostituição comercial. Então, ela vai explicar, né, que naquela época, na época dos deuses, enfim, antes do cristianismo, né, a gente tinha algo conhecido como a prostituição sagrada, que era essa prática das mulheres que transavam com os homens no templo e tal, mas era em nome dos deuses. Eu acho essa parte muito engraçada, mas enfim. É doido de imaginar, assim, tipo, não faz sentido, né? É bem doido, porque
A gente tem uma visão da religião hoje em dia que é tão cristã, né? Que é tão focada nesse Deus, nessa religião monoteísta e tal, que é muito difícil da gente imaginar, né? Mas naquela época existiam várias deusas da fertilidade e tal. Então essas mulheres que ficavam no templo, elas muitas vezes praticavam atos sexuais com os homens em prol dessas deusas. Era como se fossem oferendas e... Enfim, eram coisas que eram consideradas, assim, um ato religioso. Não era considerado um ato sexual. Embora fosse um ato sexual. Mas dá pra entender, né? E era diferente da prostituição comercial. Porque não era, tipo, o homem dá um dinheiro e a mulher transa com ele. Era, tipo, vamos transar aqui em prol dessa deusa da fertilidade para trazer coisas boas para o nosso povo, para fazer uma oferenda, etc. Então, inclusive, a Gerda vai comentar que ela nem sabe se a gente deveria chamar de prostituição isso, sabe? Porque era diferente da prostituição comercial no início. Então, ela considera até que é meio contraprodutivo a gente usar a mesma palavra, sabe? Eu concordo um pouco também, né? Porque não era bem a mesma coisa que a gente falar da prostituição hoje em dia, sabe? Envolvia o religioso, era uma coisa que principalmente não tinha a mesma visão das pessoas na sociedade, sabe? Então, a mulher que fazia isso, ela não era considerada inferior como uma prostituta, sabe? Muito pelo contrário, ela era vista de uma forma positiva porque ela estava agradando os deuses. As deusas, principalmente, né? Da fertilidade. Tinha uma diferença de status social, né? Sim, obviamente. Que era tipo as sacerdotisas e tal. Sim. Então, na página 166, ela explica: aprendemos, por exemplo, que na sociedade mesopotâmica e em outros lugares, a prostituição sagrada, que caracterizava antigos cultos de fertilidade e adoração a deusas, levou à prostituição comercial. A sequência é, no mínimo, duvidosa. O uso da expressão prostituição sagrada para toda e qualquer prática sexual relacionada à servidão ao templo nos impede de entender o significado que essas práticas tinham para contemporâneos. Portanto, faria a distinção entre servidão sexual religiosa e prostituição, termo pelo qual me refiro apenas à prostituição comercial. A servidão sexual religiosa de homens e mulheres pode datar do período neolítico e provir de vários cultos à deusa mãe ou à chamada grande deusa em suas várias manifestações. Pois é. Aí ela vai mostrar, então, né, que para quem cultuava essas deusas e deuses, era comum oferecer serviços sexuais, porque isso fazia parte das oferendas. Ai, gente, isso é muito estranho, mas enfim. Assim, hoje, né, pra gente é estranho imaginar isso, mas enfim. Essas atividades eram consideradas sagradas e benéficas para o povo, né, e justamente por isso tinha essa questão social de ser considerada uma coisa positiva, né, diferente de, tipo, as prostitutas normais, digamos, sei lá, comerciais, que não tinha, né, esse viés assim. E aí ela cita alguns exemplos de sacerdotisas que praticavam esses ritos. Na antiga Babilônia, as filhas dos reis e soberanos se tornavam sumas sacerdotisas dos deuses da lua ou deusa Ishtar. Na antiga Suméria, sacerdotista Nindingir, sacerdotistas En e sacerdotistas Naditum, isso. Já Kumashitun e Gadishitun eram servas do baixo escalão do templo. E no Código de Hammurabi tinha secreto, que eram mulheres do alto escalão, que provavelmente viviam enclausuradas, e a Arimtu, que eram prostitutas ligadas ao templo, e elas podem ter sido filhas de escravas e ficavam sob a supervisão de uma administradora do templo. E aí tinha também a prática do casamento sagrado, né, onde essas sacerdotisas participavam desse rito, representando as deusas, né? Então ele foi realizado nos templos de várias deusas da fertilidade por quase 2000 anos. Provavelmente esse ritual se originou na cidade suméria de Uruk. As sacerdotisas Naditum levavam dotes para o templo e podiam usar esse dote para realizar transições comerciais. Elas podiam legar propriedades e herder as mulheres. Elas eram consideradas mulheres respeitáveis, ou seja, não eram vistas como prostitutas comerciais, que era bem isso que eu tava falando, né? Essa diferença, que é engraçado, já tinha essa dicotomia, só que de uma forma meio diferente, né? Porém, é difícil de saber ao certo qual era o papel social dessas mulheres, até porque
o que pode ter começado como uma prática religiosa pode ter sido corrompido para virar um ato puramente comercial, visto que a prostituição já era praticada nos arredores dos templos. Além disso, é possível que algumas servas possam ter sido corrompidas, ou os sacerdotes mesmos podem ter visto a prostituição como uma forma de enriquecer os templos. Porque daí ela fala, né, que nos arredores do templo começou a rolar a prostituição comercial, né, porque as pessoas estavam por ali. Porque o templo era um lugar onde as pessoas se encontravam, né? Onde elas, enfim, faziam festas, se encontravam, era um ponto de encontro. Então já rolava a prostituição ao redor. Então às vezes é um pouco difícil de definir o que era prostituição comercial e o que era prostituição do templo, se as pessoas estavam contando essa prostituição que acontecia ao redor do templo como algo sagrado, ou se era prostituição comercial. Enfim, as linhas vão se embaçando aí entre essas duas coisas, mas o ponto principal que ela traz é que havia realmente essa distinção entre a prostituta religiosa ou sacerdotisa, né, de um templo, e a prostituta comercial comum, que era vista de uma forma bem negativa, como é até hoje, né? Porque nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, né, sobre esse estigma e esse preconceito que já existia naquela época com as prostitutas e que existe até hoje em dia, né? Porque por mais que as pessoas tentem argumentar que é uma profissão como outra qualquer, que não tem problema ser prostituta, a gente sabe que a sociedade não vê dessa forma, né? E hoje em dia, assim, não falando de prostituição, que daí vai mais pra área da pornografia, mas que também a indústria do sexo, principalmente com, tipo, OnlyFans e essas coisas, existe tanto uma naturalização, né, do tipo, hoje em dia não tem problema nenhum. Hoje em dia tá super de boa, todo mundo tem, não é problema vender fotos online ou se encontrar com pessoas e, tipo, gente, não. Historicamente falando, acho que a gente tá muito longe disso ser naturalizado, né, na sociedade. Olha, eu ouso dizer que isso nunca vai ser naturalizado. Porque pros homens também não seria benéfico que isso fosse naturalizado e que deixasse de existir essa divisão, né, entre as mulheres respeitáveis e as não respeitáveis, digamos. Isso que eu ia falar, isso só deixaria de existir esse estigma em cima das prostitutas e essa diferenciação, né, entre os dois grupos de mulheres, se não existisse mais o patriarcado. Exato. Convenhamos. Porque isso não vem da prostituição, isso vem da opressão das mulheres, né? E do controle dos nossos corpos. Então, não é... gente, se a prostituição for super legalizada e regulamentada, vista como um emprego normal, nunca mais as pessoas vão julgar uma mulher por ser prostituta. Se fosse assim, na Holanda, na Alemanha, em tantos outros lugares, uma prostituta seria tratada normalmente. Como qualquer outra, como a gente que trabalha com comunicação, enfim, como qualquer profissional, sabe? O que não é verdade. Exato. Enfim, é a minha opinião, né, sobre essa questão que as pessoas falam do estigma e do preconceito e tal. O estigma não existe por conta da prostituição ser criminalizada. Ele existe por conta da misoginia. Tanto que esse estigma, tipo, você não precisa ser prostituta pra cair nele, né? Exatamente. Tipo, todo ponto desse complexo que a gente fala, dessa dualidade, né, de como os homens nos separam, não tem necessariamente a ver com a profissão em si. É óbvio que, né, quem é prostituta, óbvio que vai sofrer muito mais, mas o meu ponto é que homens já nos separam dessa forma, tipo, em relacionamento, pra sexo casual, sabe? Tipo, essa é mais fácil, essa se veste de X forma, essa não sei o que lá... Por roupa, por comportamento, por, sei lá, você transar ou não no primeiro encontro, por você curtir ou não sexo casual, tipo, sabe o que eu quero dizer? Até por você ser uma mulher independente, por exemplo, a gente, né, que mora sozinha, que trabalha, que viaja sozinha, que sai com os amigos, não sei o que lá. Até isso já faria os homens nos considerarem putas, entendeu? Exato. É ridículo, sim, eu sei, gente, é ridículo pra nós que somos mulheres, né, instruídas, que entendemos que isso não tem nada a ver e tal. Isso parece absurdo, mas é real na cabeça desses homens que têm essa visão conservadora sobre gênero. É muito comum. Vários deles considerariam, por exemplo, eu e a Letícia na categoria de putas. Exato. Só por sermos mulheres solteiras de 20 e poucos anos, né? E eu sei que esse é um exemplo tosco, mas até aquelas matérias que saíram falando que a Taylor Swift não é um bom exemplo para meninas jovens, porque ela é uma mulher de 34 anos, solteira, Exato. Independente, rica, não sei o que lá, sabe? Até isso, gente. Que veio diretamente de 1800, né? Mas não, né? Na verdade, foi escrito em 2024, porque tem homem que ainda pensa assim, né? Exatamente. É muito aquela coisa do dividir as pra comer e pra casar, sabe?
Tipo, todo mundo sabe isso, todo mundo já foi colocado em alguma dessas categorias. E as duas são ruins, as duas categorias são ruins. A gente fica aqui, obviamente, sempre xingando o casamento, porque não é como se, tipo, você lutar para ser vista como a bela e recatada do lar fosse te salvar. Vide o caso, né, da bailarina Farm, que a gente comentou no Instagram essa semana, né? Se vocês não nos seguem no Instagram, vão lá ver. Aqui, ó, já fazendo o gancho para as pessoas irem conhecer nossas redes sociais. Vamos ver o vídeo que a gente publicou esses dias. Mas o ponto é que você pode estar super dentro desse padrão de bela, recatada e do lar, e casar e ter filhos com cara blá blá, e isso também não te protege, né? Claro. Justamente o ponto da gente entender essa dicotomia é entender que as duas são ruins e que a própria existência dela é ruim. E aí, né, voltando pra questão da prostituição, é óbvio que os homens vão colocar as mulheres que estão na indústria do sexo, né, nesse lugar de objeto, nesse lugar de, enfim, as mulheres não respeitáveis. Aí na página 171, ainda sobre essa questão, né, da prostituição do templo, a Gerda vai comentar. Já na metade do primeiro milênio antes de Cristo, se não antes, existiam 2 tipos de atividades sexuais realizadas nos templos ou perto deles. Ritos sexuais, que faziam parte do ritual religioso, e prostituição comercial. A prostituição de homens e mulheres era visível ao redor deles porque era lá que os clientes estavam. É provável que haja uma relação geográfica entre o templo e a prostituição comercial. A relação causal, a saber que a prostituição comercial se desenvolveu com base na prostituição de templo, que historicamente tomaram por certo, parece bem menos óbvia do que se costuma afirmar. Então ela vai argumentar que ela não acha que foi por conta disso exatamente, mas que existia essa relação geográfica, né? Porque era isso, o templo era um lugar de comunidade, né? Que as pessoas se encontravam para trocar uma ideia, para fazer festa, para fazer ritos. Então, faz sentido, né? Ali estavam os clientes, faz sentido que ali tenha começado também a prostituição comercial, né? Mas o ponto principal, né, é essa questão da diferença entre as mulheres honoráveis, as mulheres valiosas e respeitáveis, e a prostituta, né? Então, essa mulher que servia ao Deus, ela estava fazendo sexo, de certa forma era quase igual uma prostituta, mas ela estava fazendo com uma justificativa religiosa, né? E aí a gente já vê, né, como existia uma grande hipocrisia nisso também, assim como existe até hoje, mas enfim, porque as prostitutas já eram tidas como inferiores, já eram estigmatizadas, mas os homens estavam ali se beneficiando disso, né? E ao mesmo tempo também é engraçado essa hipocrisia, porque as que faziam no templo também eram prostitutas, estavam fazendo a mesma coisa, né? Só que era dentro de um outro contexto com outro nome. Exato. Enfim, me lembrou também The Handmaid's Tale, né? Porque digamos, o ritual, né, das aias e tal, porque as aias também são colocadas nesse lugar, basicamente, né, de prostitutas do templo, porque elas também estão fazendo uma coisa que é bonita para Deus e blá blá, mas, enfim, eu não sei se é prostituta, né, acho que seria mais escrava sexual nesse caso, mas não deixa de é ser... parecido, né? Exato, isso me lembrou bastante também. E é isso, né, gente, hipocrisia desde sempre, que é o que tem até hoje em dia, o mesmo cara que critica as mulheres por serem putas, ou que critica as mulheres que infelizmente têm que entrar nessa indústria, é o cara que compra, né? Exatamente. E desde essa época os homens já eram hipócritas, galera. Sempre foram, né? E essa história da prostituição também, né, é muito interessante da gente estudar, porque ela mostra claramente como é uma história de dominação patriarcal, né? Porque os homens, eles criaram essa prática, para terem acesso ilimitado aos nossos corpos, e esses próprios homens também passaram a estigmatizar as mulheres que fazem isso, né? É assim até hoje em dia, como a Letícia comentou, né? O homem de bem, o homem de família é o que vai lá também comprar a prostituta, e é o mesmo, né, que vai nos julgar, por exemplo, na rua por estar com uma saia curta e saindo sozinha, indo dar rolê com os nossos amigos, sabe? Então, a gente vê que sempre esteve envolvida com a dominação dos homens e a opressão dos homens, sabe? E não, gente, não é uma história de liberdade sexual das mulheres que um dia elas simplesmente olharam e falaram: e se eu cobrasse pelo sexo? Ai, eu já tô gostando tanto, eu já me divirto eu amo tanto, fazer sexo. Eu amo. Então, que tal começar a cobrar por isso? Não, gente, a história não se deu dessa forma.
Sim, gente, e o mais engraçado é que, tipo, as pessoas que são a favor da legalização e regulamentação da prostituição, que dizem que é só um trabalho como qualquer outro e blá blá blá, você provavelmente já ouviu falar isso, elas falam que a gente precisa legalizar para supostamente acabar com esse preconceito que as pessoas têm contra prostitutas, né? Mas, enfim, bem como a Isabela falou, né? O estigma envolvido nessa atividade faz parte da própria concepção dela, como a gente vai ver nesse capítulo, como a gente consegue ver nesse capítulo. E não é como se legalizar e regulamentar fosse mudar isso, porque os homens sempre nos dividiram dessa forma, e é bem o que você falou, Isa, tipo, literalmente esse estigma só acabaria se o próprio patriarcado acabasse, porque não é benéfico pra eles, não é benéfico pra quem está no poder, né? Acabar com esse estigma, acabar com essa divisão, até porque essa divisão é muito útil pra eles pra separar as mulheres, né? Assim, eu acho que eu vou falar uma coisa que todo mundo vai se identificar na adolescência, que você, tipo assim, começa a ficar adolescente e daí tem aquelas meninas da escola que são consideradas, tipo, as vadias por algum motivo, ou porque, sei lá, já tem namorado, ou porque já ouviram falar que elas transaram. Nossa, sim. Ou porque são muito amigas de meninos. Ou teve alguma foto vazada, enfim, qualquer coisa. Às vezes a menina é virgem, tá ligado? Mas as pessoas acham que, oh meu Deus. E aí existe muito aquela rivalidade, né? E daí as outras meninas ficam tipo, eu não posso ser amiga dela pra não pegar a fama dela de piranha. E aí começam a rivalizar e falam mal da fulana e excluem a fulana. Gente, todo mundo passou por isso no ensino médio. Tipo, eu não conheço uma pessoa que não tenha passado por isso em algum nível. Talvez você não fosse, né, a que é considerada piranha. Mas em alguns momentos você pode ter sido. Ou se você, sei lá, fosse amiga da que era considerada piranha. Enfim, gente, é tipo ridículo. E isso é muito bom pra eles, né? Porque isso divide a gente e a gente fica tipo, não posso andar com fulana. Eu não posso ser que nem fulana. Fulana é errada. Eu tô certa, sabe? E como a Letícia comentou, isso faz parte da própria prostituição, essa estigmatização. Então eu acho muito engraçado quando as pessoas colocam isso, se a gente legalizar, regulamentar, se for tipo, enfim, carteira assinada, sei lá o que, vai acabar com o estigma. Então, assim, o que vocês propõem? Porque a partir disso, então, todas as mulheres seriam vistas como prostitutas? Ou todas as prostitutas seriam vistas como mulheres respeitáveis? Tipo, isso não faz sentido, entendeu? Eu acho que eles consideram o segundo, né? Mas como, exato. Eu não sei. Mas ao mesmo tempo, e aí eu já vou trazer aqui um livro muito interessante que eu tô lendo, né, que a Letícia comprou lá em Madrid. Então, assim, infelizmente, gente, eu não posso recomendar. Não tem no Brasil, menina. Não tem no Brasil. É um livro em espanhol chamado Debate e Prostituição, 18 vozes abolicionistas, né, que são vários textos, vários artigos sobre a abolição da prostituição. E aí tem um texto que a autora tá falando justamente isso, sobre como você legalizando e vendo como um trabalho como outro qualquer, na verdade pode ter o sentido contrário, não de tratar as prostitutas como mulheres respeitosas e blá blá blá, mas o contrário, de colocar todas as mulheres na categoria de prostitutas. Porque, tipo assim, como é que você vai fazer essa distinção? E aí ela dá vários exemplos que eu fiquei refletindo sobre. Por exemplo, você tem a prostituição é legalizada como um emprego normal, como qualquer outro. Então, como que você vai julgar, por exemplo, uma propaganda de uma cerveja que é super misógina, etc., se você tem ali uma propaganda de um bordel logo ao lado, tá ligado? Não faz o menor sentido. Como é que você vai criticar a objetificação das mulheres, o assédio sexual? Por exemplo, o assédio sexual no trabalho não existe mais essa categoria, né? Porque pode ser que o patrão esteja só falando que era pra mulher ser uma prostituta, porque, é só uma profissão normal, né? Entendeu o que eu quero dizer? Se você coloca isso como uma profissão como outra qualquer, como é que você vai considerar se um homem apalpa sua bunda no meio da rua? Pode ser que ele só estivesse achando que você era uma prostituta. Fun fact, gente, eu já fui chamada de prostituta, tá, na rua. É? Lembra? Você não lembra dessa história de quando eu bati no cara? Sim. Acho que eu tava no momento história, gente. Eu estava no primeiro ano da faculdade e eu tava andando num lugar meio creepy de Curitiba, mas é que era de dia e uma amiga morava lá perto, bem tipo no centro, pra quem mora em Curitiba, bem naquela parte que passa o Vermelhão, que tem uma travessa assim ali no centro, depois da UFPR, do campus da Santos Andrade, tem uma travessa ali, que é um lugar meio estranho, tipo de você ir de noite, enfim, era foda que essa minha amiga morava ali num prédio que fica bem ali. E aí eu tava indo visitar ela de dia,
E aí eu tava andando lá, eu tinha 18 anos, gente, eu 18 com cara de 15. Eu acho que vocês têm que ter isso em mente. Usando um vestidinho florido e uma meia 3/4 preta. Tipo, muito provavelmente com cara de criança, gente, sério. Eu vejo minhas fotos hoje, ainda usava aparelho. Com 18, a gente realmente parecia ter, tipo, 15, tá ligado? Não parecia ter 18. E aí um cara muito estranho, assim, chegou pra falar comigo. Do nada, tipo assim, tocou no meu ombro, assim, pra falar comigo. E perguntou quanto que eu cobrava. Que horror! Sim. E aí eu fiquei em choque, porque eu não entendi do que ele tava falando. Eu falei, o quê? Como assim? E aí, tipo, eu não sei se naquele lugar ali ficam mulheres que são prostitutas. Eu sei as ruas, eu sei algumas ruas de Curitiba onde isso acontece, mas ali eu nunca vi, mas sei lá, por ser um lugar meio estranho do centro, pode ser que sim. Mas, tipo, gente, era plena luz do dia, tipo, 2 da tarde. Eu estava apenas, tipo, andando com a minha mochilinha e, tipo, um vestido florido e com carinha de, tipo, sei lá, 15, 16 anos. Tipo, mesmo que fosse um lugar e, oh, meu Deus, ele confundiu. Tipo, vocês entendem que esse cara estaria, tipo, se atraindo por alguém que parecia uma criança, tá ligado? Gente, isso é muito absurdo. E aí eu bati nele, né? Essa foi a história, foi bem divertido. Não, e eu penso muito nisso, porque eu moro perto da W3 Norte, né? Que é a rua que, pra quem conhece Brasília, é a rua da prostituição, né? Ficam várias prostitutas aqui perto, né? Não do meu prédio, mas ali na W3. Então, é muito comum. Quando a gente tava andando, eu lembro quando a Yasmin tava aqui, por exemplo, e aí a gente tava indo pra um restaurante, aqui perto a gente foi a pé mesmo, né? Porque era de noite, mas enfim, Brasília não é um lugar perigoso. A gente foi andando até o restaurante, ou voltando, sei lá, do restaurante. E a gente ficou falando sobre isso, né? Como tinha várias prostitutas na rua. E é bem óbvio, né? Dá pra ver. São mulheres que ficam paradas na rua, assim, tipo, obviamente aguardando os clientes e tal. E eu penso muito nisso, porque eu sempre vou pra W3 pra pegar o ônibus pra ir, por exemplo, pro bar ou pra uma festa e tal. E várias vezes eu tô, por exemplo, com as minhas botas de cano alto, de couro, com uma roupinha curta. Eu sempre fico pensando, tipo, cara, se eu ficar muito tempo parada aqui, vão achar que eu sou uma prostituta. É, mas assim, nesse caso, assim, seria uma merda, mas faria mais sentido, porque, tipo, eu já vi também, não, total, como eu falei, né, total. tem algumas ruas ali no Rebouças, ali em Curitiba e tal, que eu sei quais ruas são, e eu já passei também e tal, e ok. Só que, tipo, nesse caso, gente, era tipo 2 da tarde, eu não tinha nada, assim, talvez não fosse que ele achasse isso, talvez fosse, tipo, ele só tava tentando me assediar mesmo e eu realmente não sei, porque daí é óbvio que quando eu segurei ele pelo pescoço e comecei a dar tapas nele com o meu livro, ele começou, ai, eu entendi errado, não sei o que lá, tipo, ele se fez de burro, sabe? Claro. Mas, gente, não tinha nada que indicasse isso, tipo, nada mesmo. E se fosse o caso, tipo, sei lá, foi bizarra a forma que ele perguntou. Eu fiquei muito em choque porque eu nem entendi do que ele tava falando no começo. Eu fiquei tipo, ué, mas o que ele acha que eu tô vendendo? Tipo, É você mesma, o seu corpo. Ó, o texto que eu tava comentando, na verdade, ele é de um homem. Olha só, gente, chocada. Na verdade, o texto que eu tava comentando era do Jorge Armesto, que se chama Consequências Práticas de Legalizar a Prostituição. E aí ele traz algumas reflexões sobre isso, né? Por exemplo, se a gente considerar que a prostituição é um trabalho como outro qualquer, se o seu chefe te assediar no trabalho, isso seria considerado um assédio? Ou seria considerado ele só tentando te dar um outro trabalho, te dar horas extras ou algo assim? E esse é um bom ponto, porque eu sei que as pessoas podem falar, ah, não, agora vocês estão imaginando demais. Mas não, porque se é um trabalho como outro qualquer, por que seria errado o seu chefe vir e perguntar, ah, e hoje à noite, se eu for na sua casa, você transa comigo por dinheiro? Pode ser que ele esteja perguntando se você quer fazer uma hora extra. Então, são várias reflexões que ele traz aqui. Ele fala, por exemplo, seria completamente ridículo denunciar anúncios de produtos de limpeza por reproduzir estereótipos de gênero e, ao mesmo tempo, permitir a publicidade da prostituição legalizada. E aí, trazendo para o contexto brasileiro, né? Como é que a gente vai criticar, por exemplo, uma cerveja por ter uma propaganda super misógina, sexualizando, né? Mostrando o corpo da mulher quase pelada ali, vendendo a devassa, sei lá o quê. Se ao mesmo tempo você vai, por exemplo, divulgar um bordel, né? Se eles forem legais, igual na Alemanha e tal. E aí tem que ter a mulher pelada, né? Então por que uma publicidade vai ser ok e a outra não?
E aí eu acho que é interessante a gente refletir sobre isso, sabe? Porque a conversa sobre a prostituição, né, e legalizar ou não legalizar, ver como um trabalho ou como uma exploração, como uma violência, sempre divide muito a opinião das pessoas, né? Mas se a gente parar pra pensar em tudo que nós, como feministas, né, falamos sobre objetificação das mulheres e tal, é completamente sem sentido você ser a favor de ver a prostituição como um trabalho, como algo normal, e ao mesmo tempo, por exemplo, criticar a hipersexualização dos nossos corpos, sabe? Não faz o menor sentido, porque um ponto que as feministas abolicionistas quase sempre trazem, né, é justamente o que o Estado está dizendo quando ele regulamenta a prostituição como um trabalho, sabe? Sim, exatamente. Tipo, como que você vai ensinar pra um menino, tipo, você não pode objetificar uma mulher quando você tá falando que, tipo, o corpo dela é um objeto porque ela está vendendo sexo pra você, tipo, o que o Estado tá falando, né? O que a sociedade, o que a cultura tá falando, basicamente, né? E das pessoas ficam, mas ela tá vendendo um serviço e o homem tem que saber que ele tem que respeitar aquela mulher que é uma trabalhadora, gente, pelo amor de Deus, sabe? Você tá literalmente falando pra esse homem que o corpo dessa mulher pode ser dele pelo valor X. Eles não respeitam nem as que não vendem. Eles não respeitam nem, tipo, as que estão só vivendo a vida normal e, sei lá, vivendo suas vidas de solteira, sabe? Que nem a gente. Então, realmente eu acho muito ilusório pensar que, tipo, nossa, o cara vai super respeitar e blá blá blá, sabe? Vai entender que ela é apenas uma trabalhadora. A não ser que você realmente seja que nem aquela menina que a gente ouviu o podcast, né? Que é de luxo e que daí realmente pode, tipo, super escolher e ter vários filtros, blá blá blá, pra escolher os clientes dela. O que deixa um pouquinho mais fácil, né? Mas não garante nada, mas obviamente facilita. De resto, gente, essa não é a realidade das mulheres prostitutas, né? E eu recomendo muito, assim, né? Enfim, não dá pra recomendar, porque esse livro, né? Como eu falei, porque não tem aqui no Brasil, é em espanhol, a Letícia comprou numa livraria lá em Madrid. Mas se vocês encontrarem online, talvez, né? Porque é um livro bem interessante e bem atual, né? Porque ele traz essa discussão que tá sendo muito falada lá na Espanha, né? Por conta da legislação e tal. Infelizmente, a gente tá muito distante disso aqui no Brasil, né, galera? Sim. Porque a gente nem debate isso de uma forma séria. E como diz sempre a minha amiga Lorena, né, que tá tentando estudar isso, a gente não tem nem dados sobre a prostituição no Brasil, né? Isso é muito triste. Não tem nem como a gente ter muita noção da vida das mulheres prostituídas, da porcentagem, dos seus dados e tal, porque a gente não tem isso. O governo não se importa, né? Então, é muito, muito interessante. E, inclusive, tem, né, o último texto que eu tava lendo aqui, que é da autora, porque tem diversas autoras, né, nesse livro aqui, que é da autora Lydia Falcon O'Neill. Ela estava falando justamente sobre como a prostituição é a instituição mais antiga do patriarcado, né? Então, brincando com essa ideia de profissão mais antiga, ela fala que é a instituição mais antiga. E isso é muito condizente com o que a Gerda vai trazer aqui no livro, né? Porque justamente ela tá falando como o patriarcado se originou, como ele se instituiu, e aí não tem como ela não falar sobre a prostituição, né? Sim. Porque é uma forma bem, bem óbvia de como o patriarcado vai se estabelecendo ali nessa época da antiguidade. E aí ela vai falar sobre como a prostituição se originou aonde, galera? Muito provavelmente na escravidão das mulheres, né? Que ocorria após as guerras. Então nós já falamos nos outros episódios sobre a diferença entre uma mulher escrava e um homem escravo, e é muito provavelmente daí que surgiu a prostituição comercial, porque, como nós já comentamos, né, para uma mulher escrava, né, a escravidão não era apenas você praticar ali atos de serviço e trabalho sem receber nada e não ter liberdade e tudo mais, era também você ter que servir sexualmente aqueles homens que estavam te escravizando, né? O que ela vai comentar é que muitos desses donos de escravos, eles perceberam que eles podiam também lucrar em cima disso, criando bordéis. Então, eles pegavam aquelas mulheres que eram as escravas deles, né, e montavam bordéis comerciais para outros caras, outros homens ricos, outros donos de escravos, poderem ir lá se satisfazer, né. Ou seja, desde o início a prostituição era relacionada com a falta, né, de direitos, de liberdade, de dinheiro e de tudo mais, né. Por que será, né, galera?
Por que será? E continua sendo até hoje, obviamente, né? Isso, assim, não tem como questionar isso, né? Que, obviamente, sociedades mais igualitárias, onde as mulheres tenham mais acesso a estudo e a trabalho, enfim. E é por isso que a gente vê tanto no Brasil, né? Que as populações mais marginalizadas que estão na prostituição, como a população trans, como as pessoas negras, enfim, como as pessoas pobres, no geral, que estão mais nessa situação. E então é óbvio que tem essa relação, né, gente? E é justamente por isso que quando a gente vê relatos e exemplos que nem esse que eu tinha mencionado antes, de um podcast que a gente ouviu de uma menina que trabalha, né, que é prostituta de luxo em Berlim e tal, e ela fala sobre isso, e obviamente ela é a favor da legalização e tal. E assim, o podcast dela é interessante, acho que a gente mencionou ele aqui no outro episódio também. É interessante pra ver, tipo, as experiências dela e tal, mas não representa, né, gente, as mulheres que estão nessa indústria, porque a experiência dela é muito individual, né? A experiência dela é muito específica, não é a experiência da maioria das mulheres, né? É muito interessante ver que a Gerda vai trazer essa questão, né, da relação com a escravidão e com a pobreza desde o início, né, com esse empobrecimento, né, das mulheres e com o fato de que elas também não podiam, por exemplo, herdar herança, né, não podiam ascender socialmente da mesma forma que homens, né. Daí, na página 174, a Gerda vai explicar. Outra fonte de prostituição comercial foi o empobrecimento de fazendeiros e sua crescente dependência de empréstimos para sobreviver a períodos de escassez, o que levou à escravidão por dívida. Crianças de ambos os sexos eram oferecidas como garantia de dívida ou vendidas para adoção. Entre outras práticas, a prostituição de familiares, mulheres, para benefício do chefe de família, pôde se desenvolver com rapidez. As mulheres às vezes acabavam se prostituindo porque seus parentes precisavam vendê-las para a escravidão, ou os maridos empobrecidos necessitavam usá-las dessa maneira, ou podiam se tornar autônomas como última alternativa à escravidão. Com sorte, nessa profissão, tinham a possibilidade de ascender, tornando-se concubinas. Na metade do segundo milênio antes de Cristo, a prostituição estava bem estabelecida como uma provável ocupação para as filhas dos pobres. Ou seja, né, gente, ou era escravidão ou era prostituição. Uau, que duas ótimas escolhas, não é mesmo? E à medida que foram se estabelecendo nessas classes sociais, nesses estados arcaicos, a prostituição passou a ser vista como uma forma de sobrevivência para muitas mulheres pobres que não tinham a opção de se tornarem esposas porque suas famílias não tinham propriedades e dinheiros, porque como a gente já falou no outro episódio, né, para ser esposa tinha que ter um dote e tudo mais, para conseguir um casamento, né? E ao mesmo tempo, a virgindade das filhas respeitáveis era um recurso para as famílias mais ricas. Portanto, como as mulheres honrosas tinham que se manter sempre virgens, a prostituição passou a ser vista como necessária para satisfazer sexualmente os homens. Porque enquanto as famílias ricas que tinham dote tinham que manter suas filhas, né, virgens até o casamento, as mulheres pobres não tinham como ascender, né, porque elas não tinham famílias ricas, então elas tinham que recorrer à prostituição para satisfazer esses homens que depois iam casar com as mulheres ricas, né. E aí o problema continuava existindo, né? Tinha que ter uma forma de distinguir facilmente entre esses dois tipos de mulheres, até para que os homens não se envolvessem com as não respeitáveis, gente. Porque assim, né? Como que a gente vai saber qual é qual, né? Pelo rosto, pelas roupas, enfim. A lei médio-assíria de número 40 fez isso e resolveu esse problema. Essa é a lei que eu comentei, né, no início do episódio, que a Gerda vai comentar nesse capítulo. Porque a gente já falou, né, pra quem não ouviu o episódio passado, nós falamos sobre as LMAs, né, as leis médio-assírias, que foram como se fosse uma atualização do Código de Hammurabi, né. E aí tem a número 40, que ela vai institucionalizar justamente essa diferenciação entre a mulher respeitável e a não respeitável, e a puta, né, basicamente. Então ela representou a classificação legal das mulheres de acordo com o seu comportamento sexual. Basicamente, o que a LMA número 40 dizia era o seguinte: nem esposas de lordes, nem viúvas, nem mulheres assírias que saem na rua podem estar com a cabeça descoberta. As filhas de um lorde devem se cobrir, né, seja com um chale, um manto ou uma capa. Quando elas saírem sozinhas, elas devem sempre se cobrir. Uma concubina que sair com a sua senhora deve também se cobrir. Uma prostituta sagrada que se casar com um homem deve se cobrir na rua. Mas aquela que não se casar deve andar com a cabeça descoberta. Ela não deve andar coberta.
Uma meretriz não deve andar coberta, sua cabeça deve andar descoberta. Ou seja, ela estabelecia que as mulheres respeitáveis, né, as esposas e, enfim, até mesmo as concubinas, porque as concubinas elas eram propriedade de um homem também, né? Elas deveriam se cobrir na rua, né? A concubina ela devia se cobrir quando ela estivesse com a senhora junto, né? Enquanto as meretrizes, as prostitutas, deveriam andar com a cabeça descoberta. Então ela estabelecia que o véu ia ser essa diferenciação prática, né? Ia estabelecer essa diferenciação prática e física das mulheres. E aí a escrava também não podia andar coberta, só a mulher casada devia andar com véu. Era uma marca visível de que aquela mulher era privilegiada dentro da sociedade, né? E isso servia para classificar visivelmente as mulheres de acordo com as suas atividades sexuais. Se ela servia um homem só no casamento, ela deveria usar o véu. Se não, ela deveria deixar claro que estava disponível para todos ao andar descoberta. Então, na página 176, a autora explica: o uso de véu não parece distinguir mulheres livres de mulheres não livres, nem a classe alta da classe baixa. Meretrizes e prostitutas sagradas não casadas podem ser mulheres livres, mas estão agrupadas com as escravas. Uma escrava concubina pode usar véu se acompanhada de sua senhora, mas até mesmo uma concubina nascida livre não pode cobrir a cabeça se sair sozinha. Em uma análise mais detalhada, podemos ver que a distinção entre as mulheres é baseada em suas atividades sexuais. Mulheres domésticas que servem a um homem e são protegidas por ele são designadas respeitáveis pelo uso do véu. Mulheres que não estão sob a proteção nem sob o controle sexual de um homem são designadas mulheres públicas, por isso sem véu. Além de estabelecer essa distinção, a LMA 40 citava a punição tanto para as transgressoras quanto para os homens que não denunciassem a violação da lei do uso de véu. E assim a classificação de mulheres em respeitáveis e não respeitáveis, que antes era uma questão só de moral, né, se tornou um assunto do Estado mesmo, porque estava dentro das leis daquele Estado. E é muito interessante a gente pensar, né, gente, que essa foi a forma que eles distinguiram e que até hoje existe, de certa forma, claro que não institucionalizada, em algumas culturas sim, institucionalizada, né, eu sei que ainda rola, mas ok, vamos considerar a nossa realidade, tipo Brasil e eu aqui na Europa e tal. É claro que não existem leis para que tipo de roupa as mulheres devem usar, mas ainda existe essa diferenciação, né? O pensamento, né, de que tipo de roupa uma mulher casada deve usar e que tipo de roupa uma mulher solteira deve usar e esse tipo de coisa. Como eu falei logo no início, né, a gente adapta para as culturas da nossa época, para nossa sociedade. Sim. Óbvio que não existe mais uma lei que estabelece isso, mas culturalmente existe ainda a diferença, né? Tem gente que considera, uma mulher casada não pode fazer tal e tal coisa, não pode usar uma saia curta desse jeito. Enfim, eu sei que é bizarro pra quem tem o nosso pensamento, né? Que, tipo, pô, nada a ver. Mas tem gente que acredita nisso, velho. E o mais bizarro dessa lei, né? Era que, como diz a Gerda, né? Era curioso porque ela não diferenciava as mulheres no sentido de, quem é mais rica e quem é mais pobre, ou quem é livre ou quem é escrava. Porque, por exemplo, a prostituta, ela não era uma escrava. Ela podia andar sozinha, ela podia fazer o que ela quisesse. Ela não era uma escrava igual a concubina ou as mulheres escravas mesmo, né? Que ficavam, tipo, realmente presas, sem liberdade, etc. Mas, ao mesmo tempo, ela não podia usar o véu, assim como as escravas não podiam. Então, você estava classificando as mulheres de acordo com a atividade sexual delas e não de acordo com quanto dinheiro elas tinham ou qual classe social elas estavam, no sentido de ter mais posses e mais bens e coisas, sabe? Isso é muito bizarro. Era só, tipo, qual é pública e qual não é. Qual serve a um homem só e qual pode servir a todos. Exato, e aí ela instituía essa classificação das mulheres, né? Que basicamente lá no topo estavam as casadas, depois vinham as solteiras, né? Que, enfim, não era bom também, é claro, né? Você ser uma mulher solteira, mas era menos pior do que uma prostituta. Depois vinham as concubinas, que são escravas, mas elas estão naquele lugar meio entre a escrava e a esposa, né? Porque elas tinham que servir ao senhor, mas não era 100% uma escrava. A gente discutiu isso no episódio passado, né? Como elas estavam meio que nesse meio termo entre a esposa e a escrava. Depois vinham as prostitutas do templo, que ainda eram consideradas, de certa forma, né, respeitáveis. As não casadas, né? Depois vinha a meretriz, a prostituta, e por fim a escrava.
Mas, de qualquer forma, né, a meretriz e a escrava, por exemplo, elas eram colocadas no mesmo balaio nessa lei, né? Muito curioso, né, gente? Por que será? E aí a autora, ela também pontua que a LMA 40 estabelecia que as concubinas eram superiores às escravas comuns, e elas estavam em uma posição meio que entre as esposas e as escravas, e além disso que a existência de punição para homens que não denunciassem as mulheres transgressoras mostra que o intuito era provavelmente impedi-los de se associarem com prostitutas e escravas, as mulheres não respeitáveis, né, daquela época. E é interessante analisar como essa foi uma das primeiras tentativas, pelo menos que nós sabemos, né, de tentar regulamentar a prostituição de alguma forma. E, obviamente, assim como hoje, ela punia de uma forma desigual a prostituta e o cliente, né? Então, no caso da LMA, ela criava essa marca física da mulher respeitável e não respeitável, e também inseria o Estado nessa definição moral, né, que antes era privada, além de definir que os homens não podiam se associar a essas prostitutas, ou seja, desde a antiguidade, o Estado já começou a controlar de alguma forma a prostituição e, obviamente, sempre punindo as mulheres que exerciam essa atividade, não os consumidores, né, o que, infelizmente, é bem triste, porque é claro que essas mulheres não estavam ali por escolha, né, assim como até hoje. E até hoje, por exemplo, os Estados Unidos faz isso, né? Sim. Criminaliza as prostitutas, enquanto o cara que compra ali, tipo... Eu acho que também é crime, né? Ele comprar, mas assim... Obviamente, quem se fode com essas leis de alguns países são as mulheres, né? E o modelo nórdico tenta inverter essa lógica, né? Tenta colocar o homem como o comprador, né? Como quem tá indo contra a lei... E a mulher prostituta não é considerada criminosa. E aí tem muitas pessoas que criticam isso e falam, mas ainda assim isso continua não sendo bom para ela, porque se o cliente dela é visto como criminoso, isso também vai transformar a atividade em algo mais difícil, ilegal, mais perigoso e tal. Mas assim, é uma forma de você tentar falar para aquele homem que, cara, é errado você comprar uma mulher. Então, por esse lado, cara, teoricamente falando... O modelo nórdico é um pouco mais ideal, né? O mais ideal que a gente tem. Não sei se ele funciona 100% na prática, mas, teoricamente falando, faz total sentido, né? Você não vê aquela mulher como criminosa. Eu acho que ainda precisa ter mais estudos sobre isso. Eu acho que não é um modelo perfeito. Eu acho que tem muitos defeitos e... É complicado, gente, porque sempre vai ter problemas, mas... Eu acho que é uma lógica que faz muito mais sentido você fazer com que homens tenham medo de comprar isso e entendam que essa prática é errada e que eles não deveriam fazer isso e que mulheres não estão à venda, sabe? Sei lá, eu fico pensando... Até no caso, né, do cara que veio perguntar quanto que eu cobrava e tal. Eu acho que provavelmente era só uma forma de assédio e tal, mas vamos considerar que, ok, não era e ele realmente confundiu. Se... ele considerasse que aquilo ali é errado, que aquilo ali é punível por lei, que não é certo você fazer isso, muito provavelmente ele não se sentiria no direito de vir e abordar uma menininha na rua, né? Claro que a gente não tá falando que as pessoas seguem as leis, tá, galera? Completamente. Necessariamente. É claro que tem muito homem que mesmo sendo um crime fica tipo, foda-se. Porque no Brasil não é, tá? Só pra estabelecer isso aí. No Brasil não é um crime nem você se prostituir, nem você pagar uma prostituta. O único crime aqui pra gente é você explorar uma pessoa na prostituição, né? Então você ser cafetão e tal é um crime. Mas você ser prostituta ou você comprar uma prostituta não é. Então, assim, é claro que eu não tô falando que todo mundo segue a lei a hora toda. Mas, com certeza... Se você tem uma lei contra isso que diz para os homens que isso é errado, talvez alguns pensem 2 vezes antes de fazer, né? Porque ele pode pensar, não quero ter problema com a polícia. Ou que pelo menos eles comecem a entender culturalmente. Eu sei que é uma coisa muito gradual, né? Eu não acho que é, tipo, criminalizar a compra vai automaticamente fazer as pessoas pararem. Enfim, eu acho que é uma coisa gradual, da mesma forma que, sei lá... Qualquer coisa, uma lei de trânsito, não vai mudar o comportamento na hora, né? Tem que existir toda uma educação, tem que existir toda uma mudança cultural junto. Eu sei disso, gente. Mas eu acho que é um começo pra você mostrar que aquilo ali é errado, que aquilo ali não é aceitável, que aquilo ali não é legal, né? Legal no sentido de... culturalmente falando, não só de lei mesmo, sabe?
Então, eu acho que por esse lado é bem interessante, sabe? Você crescer numa sociedade que te fala, tipo, cara, não, tá ligado? Não é porque você tem esse desejo que você pode comprar uma mulher, que você pode, sei lá, num bordel realizar isso, tipo, cara, seja uma pessoa normal, veja o sexo como uma atividade, como uma prática. Seja uma pessoa normal. Como uma prática, como um envolvimento, né? Uma conexão com uma pessoa, não precisa ser um relacionamento sério ou amoroso, mas, tipo, não como uma transição financeira, né? Exatamente. E é bizarro, né, essa lógica das leis que punem as próprias mulheres, porque, como a gente vê, desde a antiguidade as mulheres se tornavam prostitutas, e até hoje é assim, né? Na maioria das vezes por conta da pobreza e das dificuldades sociais que elas tinham, né? Sim. Porque, como a gente já mostrou ao longo de todos esses capítulos que nós estamos falando sobre a antiguidade, as mulheres e os homens não estavam em pé de igualdade, elas não tinham os mesmos direitos, por exemplo, a herança, dinheiro, etc. É claro que tinha algumas poucas mulheres privilegiadas de famílias ricas ou que, enfim, se casavam com homens ricos, mas mesmo assim elas não estavam em posição de igualdade. Então, até hoje, o maior motivo para as pessoas entrarem na prostituição continua sendo a falta de dinheiro e de oportunidade. Isso é óbvio, né, galera? A grande maioria, assim, das mulheres que estão se prostituindo não é porque elas querem, porque elas acham legal, porque elas acham divertido. É porque elas não veem outra opção a não ser se prostituir, né? Porque elas não sabem como ganhar dinheiro, elas estão desesperadas, elas precisam sobreviver nesse mundo capitalista, né? Eu acho muito, muito bizarro você punir a própria mulher por isso, sabe? Como eu falei que é nos Estados Unidos, né? Com exceção do estado de Nevada, né? E outros lugares assim nos Estados Unidos. Mas a maioria você pune e leva pra cadeia, velho. Uma mulher que provavelmente é super pobre e tá só, tipo, tentando sobreviver, sabe? Não, é muito triste, é muito triste. E a Gerda vai mostrar justamente como essa questão da classe para os homens e para as mulheres sempre foi diferente, né? E nós já falamos um pouco disso no episódio passado, quando a gente falou de casamento e tal, e como a posição da mulher na sociedade sempre vai depender da posição que ela ocupa com relação aos homens, né? No caso da prática sexual dela, ou então, né, dela ser casada ou não e tal. Que não deixa de estar conectada à prática sexual, né? Porque daí só quer dizer que ela só pratica sexo com um homem. Exato, é. E o uso do véu é uma forma de demarcar essa classe social, que pra mulher é classe sexual, né, também, de uma forma bem clara e visível, né? O que é bem bizarro também, né? Mas a gente sabe que existem vários indicadores visíveis, né, das classes sociais das pessoas. É muito bizarro que aí você distinguia 100% em qual classe essa mulher estava, né? Se ela tinha o véu, ela estava ocupando essa posição de mulher, respeitável, não sei o que lá. Mas isso não quer dizer que, ela é uma mulher poderosa, que ela tem dinheiro e ela tem influência. Não. Significa que ela é propriedade de um homem só. Mas se ela não estivesse usando o véu, significava que ela era... Ou ela era propriedade de um homem só como escrava, mas aí é interessante porque a Gerda vai comentar que as escravas elas também usavam penteados diferentes e tinham outras coisas que marcavam elas, né? Ou então ela é propriedade de todos os homens como uma prostituta, né? E aí é bizarro, né, essa noção, porque é tipo, você é considerada uma mulher boa se você for propriedade de um homem só, sabe? Diferentemente das outras que estavam disponíveis para todos, né? Então, na página 181, a autora vai explicar. O homem toma seu lugar na hierarquia de classes com base em sua profissão ou no status social do seu pai. Sua posição de classe pode se manifestar pelo sinal comum visível, roupas, local de residência, ornamentos ou a falta deles. Para a mulher, desde a LMA número 40, as distinções de classe têm como base sua relação, ou a falta dela, com um homem que a proteja e seu comportamento sexual. A divisão entre mulheres respeitáveis, que são protegidas por seus homens, e mulheres indecentes, que saem na rua sem a proteção deles e vendendo seus serviços com liberdade, é a divisão de classes fundamental para as mulheres. Ela diferenciou os privilégios limitados das mulheres de classe alta em comparação à opressão sexual e econômica de mulheres de classe baixa, separando as mulheres uma das outras. Do ponto de vista histórico, isso impediu a formação de alianças femininas interclasses e dificultou a formação da consciência feminista. É bem o que eu falei, né? De dificultar a aliança entre mulheres no geral, assim.
Porque quando você separa entre um grupo e outro e você fala, cara, você tem que querer ser desse grupo, né? Você tem que querer ser das respeitáveis, porque aí a sua vida vai ser incrível. O que a gente sabe hoje que é mentira, porque a gente vê todas as violências que essas mulheres sofrem, né? Dentro do casamento, então não é como se fosse um ótimo prêmio, mas enfim. Justamente porque a gente acredita nisso e a gente fica tentando, né, querer estar no grupo das respeitáveis, porque daí o cara vai ser mais bonzinho com a gente, isso faz com que a gente se afaste das outras mulheres, né? E isso é muito triste, porque isso impede que as mulheres se vejam como classe, isso impede que as mulheres tenham solidariedade, que ajudem umas às outras e que entendam que, cara, por mais que você pode estar no grupo das respeitáveis hoje, amanhã você faz alguma coisa que sai do... Ai, eu lembrei agora de quando a gente era criança, pré-adolescente, e aí nos chamaram de vadia por ter dado selinho em alguma festa, tipo, sabe, daquelas brincadeiras de verdade ou consequência. Me veio essa lembrança. Mas sim, isso é o que cria a maior rivalidade feminina, né? Porque é o que faz as mulheres ficarem competindo entre si pra serem as escolhidas dos homens, né? Exatamente, e que nunca se juntem e que não percebam que, na verdade, a gente tem muito mais em comum umas com as outras do que a gente imagina, sabe? E, assim, é muito triste, da mesma forma como, por exemplo, algumas mulheres se acham muito superiores às mulheres que estão na indústria do sexo, mas, tipo, amanhã ou depois, se você perder o seu emprego, infelizmente, você pode acabar indo pra isso, sabe? Você não tá tão longe disso, da mesma forma como o trabalhador acha que ele tá mais perto do bilionário, na verdade, e não, você tá mais perto do morador de rua, tá ligado? Sim. Se você perder o seu emprego, se a sua família perder a casa, por exemplo, nós mulheres, qualquer mulher tá muito mais próxima, né? Infelizmente, gente, eu não tô falando que isso é uma coisa boa ou que a gente deveria fazer isso, mas eu entendo que muitas mulheres passando por dificuldades, enfim, a sua pesquisa, né, relacionava, né, a questão do OnlyFans com a pandemia, por exemplo, quantas mulheres passaram, né, por dificuldades durante a época da pandemia. E, gente, a gente critica num dia e fala, eu nunca faria isso, mas amanhã ou depois, infelizmente, você pode acabar sendo essa mulher, sabe? Sim. É por isso que eu não entendo quando as pessoas falam, porque as feministas radicais, abolicionistas, não sei o que lá, têm preconceito contra as prostitutas, querem salvar elas como se a gente se achasse superior a elas. Muito pelo contrário, eu acredito que estamos todas no mesmo balaio, por isso mesmo que eu sou contra a prostituição. Sim. Porque eu sei muito bem que a forma que os homens veem elas é a mesma forma que eles me veem. Não é diferente, sabe? Sim. E por entender que um dia eu posso acabar sendo uma delas, assim. E um dia eu posso ser elas, exato. Todas nós somos oprimidas, né? Exato. E é muito triste, assim, né, pensar nisso. Mas é a realidade, gente. E o cara que te respeita, mas não respeita outra mulher, que ele considera uma vadia, e daí aqui pode ser a prostituta mesmo que ele tá comprando, ou qualquer outra mulher que ele considera não respeitável, não é um cara legal, né, gente? Não é um cara que vai te respeitar de verdade. Com certeza. Então, assim, me irrita muito quando as pessoas falam isso, falam assim, porque elas acham que são salvadoras dela. Tipo, não, gente, é muito pelo contrário. Eu acho que eu me vejo muito nessas mulheres, infelizmente, assim, eu sei que eu tenho os meus privilégios e por isso eu não precisei recorrer a isso, ainda bem, né? Tenho meus privilégios com a minha família, com a minha educação e tudo mais, mas eu sei que não tá tão distante o tratamento que homens podem ter, sei lá, só porque eu vivo a minha sexualidade livremente, tá ligado? Porque, sei lá, eu quero transar no primeiro encontro, ou eu quero fazer sexo casual, blá blá blá. Um homem pode me tratar da mesma forma que ele trata uma prostituta, sabe? Então, sim, eu acho que não só eu não tô tão distante no quesito, tipo, financeiro, se algum dia acontecer alguma merda na minha vida, como também culturalmente falando, né? Eu não me acho superior nesse sentido. Não, e eu acho muito engraçado também quem fala isso, porque, gente, vocês já viram os comentários que homens fazem sobre prostitutas e atrizes pornôs? Exato. Quem tem preconceito com elas são eles, não é a gente, porque eu nunca falaria dessa forma sobre mulher alguma, sabe? E essa visão de que a gente vai salvar elas é tão ridícula, porque, tipo, cara, se a gente considera que a gente também um dia pode acabar sendo que nem elas, ou que não tem uma diferenciação tão grande entre a gente e elas, né? Por que a gente se consideraria salvadora, sabe? Eu não me considero salvadora de ninguém, mal consigo eu viver minha vida aqui. Imagina salvar os outros. Só porque eu tô falando, tipo, o óbvio. É bizarro. É que você falar contra essa indústria não quer dizer que você... meu Deus, eu preciso salvar todas as mulheres que estão nela. Porque elas veem essas mulheres como vítimas. Sim, eu me vejo como vítima também, porque todas somos vítimas do patriarcado. Todas somos oprimidas. O que não tira a nossa agência, né?
no sentido de, tipo, as escolhas que a gente pode fazer. A gente entende que são contexto, que são poucas as escolhas, mas que elas existem. Mas que é isso, sabe? É tudo uma questão de entender que todas nós somos oprimidas, que todas nós somos vítimas nesse sistema, e justamente por isso ser contra ele, né? Ao invés de ficar dividindo entre nós e elas. Exatamente. E geralmente essa divisão é muito moral, sabe, gente? É tipo, ai, eu nunca faria isso porque moralmente é errado, blá, blá, blá. Ai, gente, você nunca sabe também o dia de amanhã. Quando você tira a carga moral disso... Não, e é muito cruel, né? Porque eu lembro de ler um texto uma vez, acho que era na QG feminista, não sei se era da QG ou era do Feminismo com Classe, algum desses blogs, assim, né? Que fala algo que é muito real também. Que nós, mulheres, crescemos sabendo que isso é uma opção. Sim. Então, assim, eu e a Letícia, é claro, nós somos mulheres brancas, com família de classe média, alta, blá, 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 que sempre nos apoiou, que sempre nos deu... Claro que se eu estiver muito desesperada, endividada, fodida, não sei o que lá... Enfim, hoje em dia eu ainda tô numa posição ainda melhor por saber que, porra, eu sou servidora pública, não vou amanhã perder meu emprego, tá ligado? Mas eu poderia, até um ano um pouco atrás, né, quando eu era PJ, por exemplo, eu poderia ser demitida do nada e não ter nem um seguro-desemprego, nem uma rescisão, nem nada. Mas eu sei que se o calo apertar muito financeiramente falando, eu posso recorrer à minha mãe, ao meu pai, à Letícia, à minha irmã, enfim, à família de alguma forma. É claro que a gente tem esses privilégios, mas no fundo da nossa cabeça, de toda mulher, gente, toda mulher que cresce no patriarcado, seja ela rica, seja ela pobre, tá lá, tipo assim, e se eu abrir um OnlyFans? E se eu fizer um camming, se eu virar uma cam girl, qualquer coisa, só pra ganhar uma grana, tá ligado? Só pra, nossa, tô muito precisando porque tô endividada com o Nubank aqui, sei lá, com uma dívida de cartão de crédito. Ou sei lá, porque eu quero fazer uma viagem e tô sem grana, sabe? Porque é o que nos ensinam, né? É o que nos ensinam. Toda mulher cresce sabendo que se a gente estiver muito fodida algum dia e não tiver a quem recorrer, a quem, não tenho família que tem dinheiro, minha família é mais fodida do que eu, sei lá, tá muito foda, perdi meu emprego, ou sei lá o quê, eu posso fazer um programa e cobrar ali por isso e ganhar uma grana, ou vender fotos, ou fazer o camming e blá blá blá, né, o webcam. E hoje em dia ainda com mais facilidade, né? Sim. A gente não tá realmente tão distante dessas mulheres que estão ali na rua, na W3 Norte, que eu passo por ali não, sabe? Isso é bem triste, mas sim, é verdade. E o patriarcado nos ensina isso, e justamente por isso a gente fica sempre cogitando, né, essa possibilidade e refletindo sobre isso. Também me irrita muito quando as pessoas falam porque se você não tá na indústria do sexo, você não pode opinar sobre. A clássica deturpação do conceito de local de fala, sendo que não, gente, é só você ser mulher. Você já pode falar sobre essa exploração, porque um dia pode ser você. E porque afeta todas nós também. Exato, e porque afeta todas nós também, né? Como os homens nos veem e tudo mais, eles considerarem que eles podem ou não, que eles querem ou não comprar sexo, também afeta a gente. Inclusive, tem uma outra pequena anedota sobre isso que eu gostaria de dizer, que uma vez eu saí com um cara, e aí lá em Curitiba também, e aí a gente foi em 2 dates, acho que a gente foi no primeiro date, foi legal, daí depois no segundo date a gente tava na Trajano Reis, que é a rua, né, mais tipo baladinhas e coisa assim, mas que também é meio creepy de noite, e aí os amigos dele iam no puteiro, e ele falou isso com a maior naturalidade do mundo, e aí eu fiquei tipo, o quê? Não sei o que lá, tipo, falando com a maior naturalidade do mundo, gente. E daí, nessa hora, eu falei, tipo, tá bom, eu vou pra casa. Porque se você acha normal andar com homens que fazem isso, quer dizer que você provavelmente também faz isso. Ele, não, eu não faço. Tá bom, o alecrim dourado gente, no meio dos amigos que acham Exato. normal. E aí, eu fiquei dando palestrinha pra ele, 4 da manhã, segurando uma cerveja na Trajano Reis. Gente, que cena horrível, né? Militei. Nossa, horrível. Aí peguei um Uber e voltei pra casa. Porque, gente, sem condições, entendeu? É isso, sabe? Tipo, isso afeta todas nós. E quando a gente tem consciência disso, as coisas ficam muito mais nítidas, né? Tipo, o cara falou como se fosse uma coisa super normal. E eu entendo que ele não falou por mal e tal. Mas eu falei, cara, eu não quero estar relacionada com um cara que acha isso normal. Pra deixar bem claro, gente, se o cara consome pornografia, fala isso de boa, paga OnlyFans, paga camming, blá blá blá, vai no puteiro, ele não nos vê como seres humanos, tá? Exato. Mas comigo é diferente, ele vê a prostituta daquela forma. Não, você e a prostituta é a mesma coisa, tá? Na cabeça dele. Ele não vê mulheres como seres humanos, ponto. Sim, e o que
mais me pegou é porque, tipo assim, os amigos dele iam e ele não, porque ele tava comigo. Exato. Mas se ele não estivesse com você... Exato. É óbvio que se ele não tivesse comigo, ele estaria indo, entendeu, gente? Então, assim, né? As coisas horríveis que a gente passa na vida de solteira, né? Porque ele tem a mulher dele ali privada, né? Exato. Para finalizar, voltando para o capítulo, a Gerda termina o capítulo falando sobre a importância do Estado, né? Sobre como o Estado institucionalizou, né, esse tipo de lei. Então, assim, o quanto as leis médio-assírias, elas mostram que o Estado, o rei e os nobres, eles passaram a ter mais poderes que o chefe da família patriarcal. Então, assim, o poder do rei era garantido porque os homens eram subservientes a ele e as famílias dos homens, esposas, concubinas, escravos, filhos, eram subservientes a estes homens. Sim, é bizarro porque antes era uma questão só moralista, né? E aí essa lei vai estabelecer como uma questão, né, de Estado mesmo. E aí a Gerda vai terminar o capítulo na página 182, explicando como o Estado arcaico foi moldado e desenvolvido na forma do patriarcado. A virgindade das filhas e a fidelidade monogâmica das esposas se tornaram características importantes da ordem social. Com a LMA 40, o Estado assumiu o controle da sexualidade feminina, até então sob o controle individual de chefes de família ou grupos de parentes. Desde 1250 a.C., a partir do uso de véu em público até a regulamentação de métodos contraceptivos e do aborto por parte do Estado, o controle sexual das mulheres é uma característica fundamental do poder patriarcal. A regulamentação sexual das mulheres é subjacente à formação de classes e um dos alicerces que sustentam o Estado. Ou seja, gente, se você é anarquista ou comunista, não faz sentido você não ser feminista. Exato. E isso é verdade até hoje, né, gente? Então ela termina com essa reflexão muito interessante sobre, né, o quanto o Estado precisava controlar a sexualidade das mulheres. E essa lei é apenas um exemplo, né? A prostituição é só um exemplo, o casamento é outro exemplo, né? A questão do controle dos nossos corpos, né? Através da criminalização do aborto é outro exemplo. Enfim, tem vários exemplos que a gente pode dar aqui, mas no caso ela tá falando dessa questão da prostituição. Mas faz muito sentido, né? Sim, eu gostei muito desse capítulo porque ele deixa bem claro como o debate da prostituição e do controle sexual das mulheres é bem mais complexo e está totalmente relacionado com a criação do patriarcado, né? É bem mais complexo do que essa noção de é a escolha da mulher ser uma prostituta, ou é um trabalho como outro qualquer. Não, gente, historicamente não é. Sendo bem realista, sabe? Tipo, por mais que essas mulheres, igual a Letícia comentou, né? Tem uma menina que a gente encontrou ela no TikTok e começou a ouvir o podcast dela, que ela é uma prostituta lá de luxo, blá blá blá. Por mais que mulheres como ela tentem dizer que é um trabalho como outro qualquer, eu sou super livre, eu escolhi isso e blá 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 blá. Historicamente isso não é verdade, gente. Não tem a ver com mulheres decidindo o que elas querem fazer com o seu próprio corpo. E daí alguns podem argumentar, mas hoje em dia é. Cara, não é. O caso dessa menina ainda é muito único, né? Tipo, ainda é muito exclusivo, assim. É muito excepcional, assim. Pra maioria das mulheres não tem a ver com liberdade, tem a ver com falta de escolhas, pobreza, violência, né? Muitas vezes também violência na família, estupro, pedofilia, várias outras questões. Então, assim, não, gente, não é sobre é a liberdade da mulher de fazer o que ela quer com o seu próprio corpo. Não, é sobre o Estado controlar os nossos corpos e os homens controlarem os nossos corpos, né? Sim. Basicamente, eles criaram a prostituição para que eles sempre tivessem a garantia de acessar os nossos corpos de alguma forma, né? Porque ou ele acessa através do casamento, porque daí, né, ele é seu dono e ele pode te estuprar à vontade, afinal, a questão, né, do estupro marital não existia, né? Até muito recentemente, ou ele pode ir num puteiro e te comprar. Sim, gente, entender essas origens históricas desse tipo de exploração nos ajuda a entender a problemática da indústria do sexo, né? Sim. É muito interessante esse capítulo, eu gostei muito, assim, porque por mais que eu já tenha lido muito sobre prostituição, que nem esse livro que você tá lendo, né, Isa, que é muito bom, e já tenha lido muito sobre o assunto, já tenha um entendimento maior, eu acho que eu nunca tinha lido por esse viés histórico, né? Então, achei bem interessante. Se vocês gostam desse assunto, se vocês ouvem nosso podcast, provavelmente vocês gostam desse assunto, então acho que vocês vão gostar desse capítulo. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Esse episódio, acho que a gente acabou
também contando outras coisas e falando de forma mais descontraída, porque o capítulo não é tão longo mesmo, então deu pra entrar aí mais algumas historinhas da nossa vida e tal, e falar de uma forma mais descontraída, Sim. mais tranquila. Mas é um capítulo bem legal, assim, e eu tô gostando bastante desse livro. E ele é um capítulo muito bom pra quem quer debater com as pessoas que falam que é a profissão mais antiga do mundo, né? Exatamente. Você fala, não, Agora vocês já sabem o que dizer. pois conforme Gerda Lerner, você tira assim, como se fosse tipo mais 4 do Uno, tá ligado? A cartada Gerda Lerner, enfim. Não, e é muito importante, porque é muito importante a gente saber a história, né, a origem das coisas. Exato. Mesmo que a sua opinião seja a favor da mesmo legalização, que eu seja acho que todo contra a mundo tem nossa. que saber. Exato. Acho que todo mundo tem que entender dessa origem pra entender justamente o que as feministas estão falando quando a gente fala que é exploração, sabe? Exatamente. Então acho que é isso, galera. Esse capítulo é muito bom. Eu lembro que quando eu li pela primeira vez A Criação do Patriarcado, lá na pandemia, em 2020, foi um dos que eu mais gostei. Quando ela começa a falar sobre prostituição, achei muito, muito interessante. Então, espero que vocês tenham gostado. E só para trazer aqui, né, os avisos finais de sempre. Como vocês já sabem, vocês podem apoiar o Pessoal é Político lá no apoia.se/o Pessoal é Político ou no nosso Substack. Os links estão todos lá no Instagram. Se você não nos segue ainda no Instagram, é @o Pessoal é Político. E lá a gente tá sempre postando, né, vídeos e carrosséis e posts, etc., sobre as coisas que a gente fala aqui e avisando quando saem os novos episódios, né? E se você nos apoia com R$10 ou mais, você também ganha os episódios exclusivos, que são de histórias das nossas próprias vidas, que são mais ou menos nessa vibe aí do que a Letícia tava falando hoje, do date que ela foi com o cara. A gente conta esse tipo de história. Esse é um dos mais leves, gente. Esse aí é só uma anedota. Isso aí tá de boa. A gente conta histórias nossas de relacionamentos, de amizades, de relacionamentos amorosos, enfim, coisas que a gente, claro, né, traz sempre uma análise feminista em cima. Então, se você se interessa, se você quer saber das fofocas, das coisas que nós contamos apenas para amigos na mesa do bar, venha ouvir o nosso podcast Mais Pessoal que o Político. É só apoiar o projeto com R$10 ou mais. E apoiando com qualquer quantia, a partir de R$2, você também concorre a um sorteio de um livro feminista por mês, né? Que a gente tá sempre fazendo aí. Este mês é o Pornland. Inclusive, a gente já sorteou uns 2 ou 3 Pornlands, né? Sim. Porque nos mandaram algumas edições, né? A editora, maravilhosa editora Kaki nos mandou. E acho que é isso, né, gente? Avalia aí no Spotify também, nos dá 5 estrelas se você gosta do nosso trabalho, que é muito legal também. E saber o feedback de vocês. Deixem os comentários aí nas caixinhas de pergunta do Spotify e também lá no Instagram. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem lendo o livro com a gente. E é isso. Avaliem no Spotify se vocês estiverem ouvindo. Apoiem nosso trabalho e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. You have to expect that there are going to be Je pense que such dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Bárbara Rubira e a identidade visual foi desenvolvida pela Manuela Elon.